Vamos orar ao Senhor. Louvamos a Ele por essa noite, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos na sua casa. E agradecer também a cada um dos irmãos que está também em casa assistindo via YouTube. Que Deus possa também estar presente no seu lar. E eu creio que essa noite, como a palavra de Deus nos fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. E eu creio que nessa noite Deus vai falar através da sua palavra, que é o mais importante nessa noite, irmãos? Então vamos orar ao Senhor, pedir a Ele para se fazer presente em nosso meio. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, mais uma vez viemos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, para te louvar, te exaltar, engrandecer o Teu santo nome. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade, pela rica oportunidade de poder estar na Tua presença, Senhor, de poder estar na Tua casa te louvando, bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Não somos merecedor, mas o Senhor é poderoso e misericordioso para conosco. Por isso, o Senhor tem nos concedido saúde, Senhor. Somos gratos a Ti. Que nessa noite o Senhor venha visitar a cada um dos irmãos que está aqui. Que o Senhor venha usar poderosamente o Teu servo na Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa visitar neste momento o Teu filho e a Tua filha, aqueles que estarão assistindo via YouTube, Senhor, este culto, que o Senhor venha se fazer presente também. Te louvamos por tudo e desde já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Salmos 27. Salmos 27. Até o versículo 4. Amém? O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Palavra maravilhosa. Neste momento, irmãos, vamos adorar Ele através dos cânticos. Gostaria de convidar já o grupo de louvor. Estará louvando ao Senhor. Amém? Graça e paz, meus irmãos. É muito bom estar aqui, podermos louvar a Deus, adorar o seu santo nome. E hoje nós vamos cantar pelo menos 2 cânticos do Cantor Cristão. E eu quero convidar você para abrir o Cantor Cristão no número 5. Esse hino é um hino justamente em que nós clamamos o Senhor para que Ele se faça presente no nosso meio. Nosso culto é a Ele, nossa adoração é a Ele, somente a Ele. E a Ele toda honra e toda glória. Presença divina, hino de número 5. Presença divina. Onipotente Rei, aqui presente ser no Teu poder, em Teu excelso amor, inspira-nos
damos louvor, queremos te, Senhor, engrandecer. Ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição. Vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. Vem tu, Consolador, ser testificador da redenção. No templo vem entrar, a obra completar, das manchas vem limpar o coração. Ó grande Trino Deus, sim te adoramos nós e só a ti. Santificar-nos-ás, ao céu nos levarás, a glória nos darás contigo aí. Maravilhoso. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Quão formoso és. Adore o Senhor nesta noite, todo o seu coração. Seja grato, seja grata. E bendiga o nome do Senhor de toda a sua alma. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. quão formoso és, Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. diga a tua glória, Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida,
glória. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso és. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Irmãos, nós somos chamados das trevas para a luz do Senhor, e agora na luz o Senhor, Ele nos chama para andarmos em comunhão uns com os outros. A própria palavra de Deus diz que se nós dissermos que amamos a Deus e ao mesmo tempo não amarmos o nosso irmão ou odiarmos o nosso irmão, isso demonstra na prática que nunca conhecemos verdadeiramente o amor de Deus. Porque quem ama a Deus ou quem tem o amor de Deus derramado em seu coração, evidentemente será levado pelo próprio Espírito a também amar o seu irmão. Embora sejamos falhos e pecadores, embora possamos ainda, nessa condição humana que nós temos e viveremos até o final da nossa vida, podemos falhar com o nosso irmão, podemos magoar o nosso irmão, mas isso não quer dizer que não devemos amá-lo e não devemos crescer nesse amor. Que o Senhor nos ajude, porque com esse novo coração que nós recebemos de Cristo, que cresçamos mais e mais em amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou, né? Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu os amei. A diferença do mandamento de Deuteronômio, que nós devemos amar a Deus e também devemos amar ao próximo, a Bíblia, com Cristo, ele diz, o novo mandamento é porque ele acrescenta essa imagem ou esse padrão de amarmos uns aos outros como ele nos amou. O padrão é muito elevado, mas com a graça de Deus nós vamos caminhando e crescendo pouco a pouco, com nossas falhas, com nossos pecados. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados,
vivemos em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? E louvando esse cântico, eu estava pensando aqui dos nossos irmãos que estão em casa agora, né? Nossa família que está em casa, e que o Senhor possa agir em favor, né? Que nós possamos estar todos nós unidos novamente, né, irmãos, em comunhão, adorando ao Senhor, né? Muitos irmãos, principalmente os irmãos de idade, não pode estar aqui, né? E essa comunhão é maravilhosa, né? Irmãos, eu gostaria só de aproveitar essa oportunidade de também falar sobre o Projeto Ascene. Como é que está o Projeto Ascene? Infelizmente, a gente está igual a prefeitura, né? As escolas particulares não estão tendo atividade, mas a Ascene está assistindo as famílias com cestas básicas, né? Sobre a obra, o projeto, estamos na fase já de levantar parede e laje, né? É uma obra grande, de mais ou menos 400 metros quadrados ali, e é uma obra mais ou menos de em torno de 600, 700 mil reais. E nós queremos, irmãos, em fevereiro de 2021, inaugurar esta obra, para a glória do Senhor.
Então, eu peço para os irmãos, nos ajudem em oração. Precisamos levantar uma quantia muito alta. Louvamos a Deus porque até agora o Senhor tem nos ajudado. Fizemos toda a base, que perdemos um grande período, né, mais ou menos 7 meses, só fazendo a base, fazendo os alicerces, porque você cavava 1 metro, dava água. Ali era um grande piscinão. Então demoramos, mas agora estamos na fase já de levantar a parede e levantar os 2 andares. Para quem não sabe, a Sene é um projeto, é uma instituição que essa igreja faz parte e que cuida de crianças. Estamos cuidando de 38 crianças ali, assistindo ela, dando café da manhã e almoço. E eu peço para os irmãos também, você que está nos assistindo no YouTube, que faça parte desse projeto. Nós estamos no Instagram, e eu gostaria que você seguisse a nossa página. Esse mês de setembro a gente vai estar divulgando muitos trabalhos que a gente está fazendo. É a Sene.oficial. Estamos já, provavelmente, irmãos, eu acredito que daqui uns 2, 3 dias a gente já alcance 10 mil seguidores, para a glória do Senhor. E nesse mês de setembro, a gente vai fazer um trabalho que nós vamos, se Deus assim permitir, conseguir mais 5 mil seguidores. Para que isso, irmãos? Para que a gente tenha mais pessoas que possam nos ajudar nesse projeto. Então, precisamos dessas pessoas. E precisamos também da sua contribuição, da sua ajuda. Acompanhe esse projeto. Esse projeto é da igreja. Esse projeto faz parte dos membros da igreja. E nós iremos, para a glória do Senhor, o ano que vem, inaugurar esse projeto, para a glória do Senhor. Sabe quantas crianças, irmãos, esse projeto vai atender por dia? 200 crianças. Temos condições? Não, mas temos fé. Amém, igreja? Eu creio que Deus vai preparar patrocinadores, vai tocar em corações dos irmãos da Noruega. Eu já coloquei no meu Facebook um monte de norueguês. Não sei falar norueguês, mas eles estão lá. E vamos divulgar. E para a glória do Senhor a gente vai entregar essa obra. Vamos fazer a diferença, irmãos, para a glória do Senhor. São crianças carentes, necessitadas, que precisam de cada um de nós. Precisam de você, precisa de mim. São crianças que chegam lá, muitas das vezes, psicologicamente, em condições difíceis. Crianças briguentas, né, sofridas. E a Sene tem sido um pedacinho do céu para eles. Então, siga a gente no Instagram, e o nosso trabalho será divulgado muito forte a partir desse mês de setembro. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor e já vamos ofertar ao Senhor no Salmo 103. Salmo 103, até o versículo do 1 ao 5. Amém, igreja? A misericórdia de Deus. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Amém? Glória a Deus. Aqui, irmãos, vou ser bem breve, que nós iremos ofertar. Aqui o Salmo 103, ele é dividido praticamente em 3 partes. O salmista, no versículo 1 ao 5, o salmista canta de misericórdia pessoais que ele mesmo recebeu do Senhor.
do versículo 1 ao 5. A segunda parte, do versículo 6 ao 19, ele magnifica os atributos de Jeová. E ele contempla invocando todos, e ele completa, invocando todas as criaturas do universo para adorar o Senhor. E ele diz no versículo 1, bendize ao Senhor. Bendizer é falar bem sobre a grandeza de Deus, sobre a sua bondade. E nós vemos aqui que bendizer, o que ele está fazendo aqui? Ele está lembrando, é lembrar que Ele é a fonte de todas as nossas bênçãos, que o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Bendizer a Deus não só com boca. Se nós bendizer a Deus só com boca, e como ele vai falar lá na frente, por isso que ele fala que com a alma a gente acaba sendo hipócrita. Por isso que na parte B ele diz, bendiz ó minha alma. A alma é um ser imaterial de alguém. É uma morada intelectual, onde saem as emoções. Então por isso que o salmista ele fala, bendizei ó minha alma. E ele diz ainda, e tudo que há em mim, porque bendizer o Senhor não é só com as nossas vozes, não é só louvando. E sim, com o nosso intelecto, com as nossas emoções, com o nosso coração, com tudo. Ele diz, com tudo que eu tenho, eu bendigo ao Senhor. Eu falo do Senhor. E tudo o que há em mim. No versículo 2, não esquecer de nenhum dos seus benefícios. Ele faz nos alertar a isso. A gente não esquecer, a nós não esquecer de tudo que Deus fez por nós. Não esquecer de todos os seus benefícios. E no versículo 3, Ele perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. E aqui o salmista nos faz lembrar de quem nós éramos, né? É Ele que nos perdoa as nossas iniquidades. Quem era eu e você, irmãos? Pecadores, falhos, que não queria saber das coisas de Deus. E o salmista ali falando, aquele que perdoa nossas iniquidades. E ele fala aqui, é Ele quem nos sara de todas as enfermidades. No versos 14 ele diz, redimir. No verso 4, ele fez que quem da cova redime a toda a vida e de coroa de graça e misericórdia. Redimir significa, no verbo transitivo direto, é fazer reparação de um erro, de um crime, de uma falha, é retratar. E aí ele fala, nós éramos dignos disso, irmãos? Dessa misericórdia de Deus? Desse reparo de Deus? Não, nós éramos merecedor de quê? De uma condenação. Mas Ele nos resgatou da cova. E é isso que o salmista, ele canta, ele fala. Senhor, eu sou grato por o Senhor ter me sarado as minhas enfermidades, por ter curado as minhas feridas, pela Tua misericórdia ter me redimido, ou seja, reparado todos os meus erros, tudo que eu fiz. Por isso que ele fala, eu te bendigo, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, porque mesmo eu não sendo merecedor, o Senhor olhou para mim com misericórdia. E hoje nós estamos aqui, hoje você está aí, nos assistindo, louvando a Ele. Não somos merecedor de nada, irmão, nada, nada, nada. E ele ainda diz no versículo 5, que farta de bênção, ou seja, que supre de todos os bens. É Deus que provê o alimento, é Deus que nos dá a nossa casa, é Deus que te dá o seu carro, a sua roupa, sabemos disso.
e que muitas vezes a gente vê, irmãos, é na hora de ofertar ao Senhor. As pessoas muitas vezes procuram versículo na Bíblia para justificar o não dar o dízimo, o não dar a oferta. O salmista aqui falou: Senhor, Tu supres nossos bens, que farta de bens. E aqui ele não está falando só de bens materiais, não, espirituais também. E nós encolhemos. Tem pessoas, irmãos, que é só falar de dizimar e ofertar, de contribuir para a obra, ele já balança a cabeça, ele já não aceita, ele já não concorda. Esquece que tudo que você tem, foi Ele que te deu. Não é mérito meu, não é mérito meu de eu ter uma empresa. Não é mérito meu de eu ter um carro, de eu ter uma casa, não. Plenamente misericórdia. De suprir a tua necessidade, a minha necessidade, é plenamente a misericórdia do Senhor. Por isso, irmãos, nada nós vamos levar. Até a nossa casa nós vamos deixar. Vai ou não vai? Vamos deixar para os filhos? Vamos deixar para os netos? Nada. Eu me lembro do meu chefe, quando eu trabalhava. Teve uma vez que ele era dono de uma empresa de plano de saúde nacional e virou mundial. Ele adquiriu ações. Podre de rico, bilionário. E teve uma vez que ele veio aqui para o Nordeste, o meu diretor ainda fez aquela cena, né? Todo mundo tinha que esperar ele chegar no elevador. Tinha que esperar, todo mundo esperando lá, toda a gerência, a diretoria esperando o homem sair do elevador do andar que a gente estava. Deixou tudo. Foi jogar tênis, teve um infarto fulminante, morreu, deixou bilhões. Não vamos levar nada. Para que nos prender a essas coisas materiais? Louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, e que ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, irmãos, isso é algo que a gente deveria regozijar, porque temos condições, e o Senhor não tem deixado faltar nada. Então, somente fazer com que o nosso ser em si agradeça. Senhor, bendiga a minha alma o Teu santo nome. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ofertar ao Senhor. Gostaria de já chamar o pessoal do louvor, pastor. E vamos ofertar ao Senhor. Os irmãos venham por esse lado, porque aqui está com... o acesso está meio restrito aqui. Aí os irmãos dão a volta e oferta ali do lado. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino 329. E queremos reafirmar aos irmãos que, graças a Deus, apesar das dificuldades e da pandemia, amanhã nós estaremos como igreja já enviando nossa oferta de missões. Nós não falhamos nem um mês com a nossa adoção missionária. Graças a Deus, em primeiro lugar, e graças também a você e a mim, que estamos aí, de pé, fazendo a obra do Senhor. Vamos cantar? 329. É possível contar as bênçãos que nós temos recebido do Senhor? Será que é possível? É impossível. Mas esse hino, ele chama a nossa atenção para que possamos refletir sobre aquilo que Deus tem nos dado e entender que há um tesouro muito maior do que tudo que temos recebido nessa vida, principalmente a salvação. Há um tesouro reservado para aqueles que estão em Cristo. Vamos louvar? Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez.
Tens acaso mágoas, triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. E em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas. Recebidas da divina mão. Boa uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos contribuir com a obra do Senhor, por essa igreja, Senhor, pelas vidas que o Senhor tem levantado para, ó Deus, manter aquilo que precisa ser mantido e fazer com que o Teu reino, Senhor, em toda a terra venha se expandir ainda mais. Que o Senhor use a nossa igreja ainda mais, Senhor, para investir na obra missionária, na obra local. Que o Senhor venha nos despertar e nos usar para que possamos fazer com que o Evangelho venha chegar através de nós, não somente aqueles que estão na nossa cidade, no nosso estado, mas também no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, que o Senhor supra as necessidades de cada um para a glória do Teu nome e que Teu nome continue sendo exaltado em nossas vidas nesse trabalho maravilhoso. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos. Amém. Irmãos, vamos orar agora para que o Senhor possa falar conosco, né? Vamos orar para que Deus venha usar o pastor. Nessa noite chegamos no momento mais importante do culto, né? Que é a palavra de Deus. Nós vemos que em muitos lugares a palavra de Deus, o tempo está cada vez ficando menor, né? Hoje você vai em igreja que dá 15 minutos de pregação, 20 minutos de pregação, meia hora, no máximo meia hora. Não dá esse valor, mas essa igreja aqui, graças a Deus, a palavra é a essência. A palavra do Senhor é principal, né, onde Deus Ele fala conosco, né? Louvamos a Deus por isso. Vamos orar pelo pastor, amém, igreja? Vamos colocar de pé? Vamos orar pelo pastor, para que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, mais uma vez viemos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Jesus, aqui está o teu servo, Senhor, que irá ministrar a tua palavra, Senhor. Unja ele, Senhor, usa ele poderosamente, Senhor, ele é o ministro da tua palavra, Senhor. Ó Deus, ao qual o Senhor tem ungido, ó Pai amado, para através dele, Senhor, a tua voz ser ouvida. Ó Deus, usa poderosamente, Senhor, com cada um. Não fale segundo o desejo do nosso coração, mas aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Senhor.
Ó Deus de poder, usa ele, direciona, Senhor. Ó Pai amado, para que tudo venha a ser para a glória do Teu nome. Fala com aqueles que estão no seu lar, Senhor. Fala com cada um, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Usa o Teu servo para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, desde já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Pai. Amém. Muito obrigado, meu irmão Sandoval, diácono da nossa igreja. Convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Vamos fazer a leitura, depois você permanece com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos expor do verso 1 até o verso 13. É um texto bem conhecido, um texto prático, fácil de se aplicar à nossa vida e que, com certeza, nesses dias em que estamos vivendo, com tantos escândalos, no meio daqueles que se dizem servos e servas de Deus, nós precisamos parar um pouco e prestar atenção naquilo que Paulo fala a essa igreja, aqui no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que você possa ser edificado e transformado juntamente comigo com essa palavra do Senhor. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é: quem estiver de pé, cuide-se para que não caia. Como eu comecei aqui falando antes da leitura, nós estamos vivendo aqui no Brasil, no meio daqueles que se dizem, entre aspas, povo de Deus, servos e servas do Senhor, igrejas que se chamam de igrejas evangélicas. Nós estamos vivendo agora numa época em que tem se ouvido muito mais nas notícias, tanto televisivas, como no rádio, como na internet, no mundo midiático, nós temos ouvido e visto uma série de notícias sobre escândalos e mais escândalos no meio daqueles que se dizem cristãos, principalmente daqueles que se dizem cristãos evangélicos. Deixa eu fazer uma separação aqui, que a Bíblia é muito clara.
Jesus ele foi bem claro ao dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus ou no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, aquele que me chama de Senhor, com a sua boca, aquele que diz que é meu discípulo, ou que diz que é a minha discípula, o meu servo ou minha serva, nem todo que faz essa afirmação, naquele dia, será recebido com um vinde bendito de meu Pai para o reino que vos está preparado. Não, mas muitos que até expulsam demônios em nome dele e que fazem milagres em nome dele, naquele dia receberão uma frase ou uma afirmação da própria boca do Senhor, que dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Eu tenho usado essa frase, irmãos, na minha memória, constantemente, quando sou tentado a pecar. E olhe, nós pecamos e muito. Não pecamos só em palavras, não pecamos só em ações. O próprio pecado, ele não só é um ato. A Bíblia, ela relata o pecado como uma própria inclinação do nosso coração. O fato de já sermos inclinados ao mal, ou a fazer aquilo que quebra a santidade de Deus, a vontade de Deus revelada nas suas próprias palavras, que nós temos aqui nas Escrituras, no próprio Cristo, que é a revelação plena de quem Deus é, do próprio Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Nele, Deus expressa todo o seu ser, na pessoa de Cristo, em suas palavras, na sua maneira de viver como homem, nos seus ensinos, nas suas atitudes, nas suas ações. Nós estamos vendo o próprio Deus agindo, o próprio Deus não só falando, mas o próprio Deus vivendo no meio da humanidade, revelando assim a sua santidade e a sua glória para nós na pessoa de Jesus. E quando nós somos inclinados a andar contrariamente à revelação desse Deus, à vontade desse Deus, nós pecamos. E se vivermos nesses pecados que nós cometemos, nós que já fomos iluminados pelo Evangelho, nós que já conhecemos a vontade desse Deus, quem somos como pecadores, e a salvação, que só é possível por meio do sacrifício de Jesus, da fé nesse sacrifício, só pode ser salvo aquele que se aproxima de Deus por esse mediador, que é Jesus Cristo, que assume o nosso lugar, que paga pelos nossos pecados, que sofre por nós, que morre a nossa morte, que paga a nossa dívida, que se torna culpado de uma maneira forense, de uma maneira justa, em nosso favor, ou seja, por nós, para que nós possamos ser considerados livres e não mais culpados diante de Deus, porque Ele paga a nossa dívida com o seu próprio sangue, Ele nos resgata com a sua própria vida, entregando-a, vida essa que é requerida de nós, mas que Ele assume o nosso lugar e entrega a sua vida, Ele que não tinha pecado, que não tem pecado e que se sacrifica em nosso favor. Então, Paulo aqui escrevendo a esses irmãos, ele começa a mostrar que aquele que já foi iluminado por Deus, que já conhece a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu mediador, tenha cuidado. Todos nós precisamos ter cuidado, porque em nós permanece uma inclinação para o mal. E o fato de conhecermos a Deus, de conhecermos a Cristo, de termos a sua palavra, de termos o seu Espírito, não quer dizer, irmãos, que nós não podemos cair novamente. Quando eu digo cair novamente, é cair no pecado, viver no pecado e desagradar a Deus. E provavelmente através dessa prática e dessa vida, mostrarmos que nunca fomos verdadeiramente transformados, nunca fomos verdadeiramente regenerados, nascidos de novo, mas apenas conhecedores do Evangelho, iluminados, mas nunca salvos verdadeiramente, como a palavra diz. Eu sei que esse é um assunto difícil, mas o que eu quero que você entenda é que na igreja visível, na igreja que nós fazemos parte, todos que estão nela e se dizem cristãos, são considerados, pelo menos aparentemente, como verdadeiramente nascidos de novo. Mas uma coisa é certa, somente Deus ele pode sondar o coração do homem. E somente Deus conhece verdadeiramente a sua igreja, que está na igreja que é visível. Nem todos que
que carregam suas carteiras de membros, ou não, que já foram batizados, que andam com a Bíblia, que conhecem corinhos, hinos de hinários cristãos, textos bíblicos, a palavra de Deus, nem todos que estão na igreja, que foram batizados e que caminham, indo para a igreja uma hora ou outra, nem todos, infelizmente, entrarão no reino dos céus. Mas muitas dessas pessoas ouvirão: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, o que eu estava dizendo, eu sempre me lembro, eu tenho me lembrado, ultimamente, eu tenho vindo isso no meu coração. Sempre eu fico pensando nessa frase, que será uma frase muito dura, que primeiro surpreenderá aqueles que esperariam uma frase: vinde benditos, vão ouvir uma frase: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. É interessante o complemento dessa frase. Não é alguém que caia, não é alguém que peque uma vez ou outra, porque é impossível viver sem pecar. É impossível passar um dia sem cometer um pecado, seja na própria intenção do coração. Mesmo que eu não peque, talvez em algum ato prático no dia, mas de alguma forma eu pecarei, mesmo não sendo na atitude, mas no meu pensamento ou na intenção do meu coração, ou até mesmo naquilo que eu não fiz, que eu deveria ter feito. Eu posso pecar até por omissão. Essa é a nossa vida e essa é a nossa luta como nascidos de novo. Essa é a nossa jornada, uma jornada de luta, de buscar a presença de Deus para que Ele nos encha com o seu Espírito e nos faça andar conforme a sua vontade, mesmo tropeçando aqui e ali, mas não permanecendo no quê? Na prática. Vós que praticais a iniquidade. Uma coisa é um crente de verdade lutar para permanecer firme, lutar para não cair em tentação, sofrer e chorar quando peca diante de Deus, arrepender-se de seus pecados. Outra coisa é aquele que se diz ser do Senhor, mas que vive na prática do pecado. Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é justamente isso. A palavra iniquidade, ela implica justamente numa prática do pecado, no qual esse pecado não mais magoa o seu próprio coração, mas ele se tornou algo do dia a dia, algo comum, e a sua consciência não é mais entristecida. Você não sofre mais por aquilo que você faz de desagradável a Deus. Então, a prática do pecado, a contínua prática do pecado, nos leva a essa insensibilidade. E isso é chamado de o cometer esse pecado constante e não sentir nada mais, mas até usar a própria Bíblia ou várias outras justificativas para permanecer no pecado. Isso a Bíblia chama de iniquidade. É quando o pecado não nos afeta mais. E para o crente, irmãos, isso jamais deverá acontecer. Mas Paulo, aqui nesse texto, ele vai usar o exemplo da vida do povo de Israel, da jornada do povo de Israel, desde a sua saída do Egito até a terra de Canaã. Ele vai usar essa jornada como exemplo para exortar os irmãos coríntios a não caírem, a terem cuidado, a estarem sempre prestando atenção em suas próprias vidas. E isso, irmãos, é o que todo crente deve fazer. O que Paulo está nos ensinando aqui é: irmãos, prestem atenção. Vocês que estão firmes, vocês que andam com o Senhor, tenham cuidado, porque o fato de vocês estarem de pé não quer dizer que vocês não possam cair. Quando eu digo cair, não é perder a salvação, porque nós não acreditamos que o verdadeiro crente perde a salvação. Nós acreditamos que os verdadeiros crentes perseverarão, palavra difícil, né? Perseverarão na fé. Não é que a salvação depende da minha vida, das minhas obras, mas a verdadeira salvação me levará a uma mudança de vida, a uma mudança de obras, a uma vida que cresce para a glória de Deus. Embora esse crescimento seja diferente em cada pessoa, mas nós não devemos ser mais as mesmas pessoas quando afirmamos que tivemos um encontro verdadeiro com o Salvador. Se permanecermos as mesmas pessoas e nos mesmos pecados e nas mesmas práticas desagradáveis a Deus, sem que o nosso coração se quebrante,
sem que nós verdadeiramente venhamos nos arrepender e clamar ao Senhor pela sua ajuda, pelo seu auxílio, sem dependermos de Cristo por meio da fé, se a nossa vida não for caracterizada por um arrependimento constante e por uma fé constante, a nossa vida também não será transformada. E se a nossa vida não é transformada, e dizemos mesmo assim que somos de Cristo e que Ele é o nosso Senhor, isso é uma das provas mais claras de que nós nunca conhecemos a Jesus no seu sentido salvífico, mas conhecemos Ele apenas pelo Evangelho, pela igreja, pela tradição, pela religião, de forma nominal, mas nunca podemos abrir a nossa boca e dizer: nós andamos com o Senhor, nós andamos com Cristo, nós andamos com Ele. Se você nunca vivenciou o arrependimento, o que é o arrependimento verdadeiro, se você nunca vivenciou a depender da fé verdadeira, que deposita toda a sua confiança, não em seus próprios méritos, não em suas próprias obras, mas em Jesus como nosso Salvador. Nele, quando eu peco, então eu devo correr para quem? Para Cristo, porque eu entendo que o meu perdão, que a minha purificação, que a minha justificação está nele. Eu corro para Ele sempre. Isso deve ser um ato contínuo, irmãos, porque nós sempre vamos pecar enquanto estivermos nessa vida, e sempre, mesmo já estando salvos, mesmo já tendo todos os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus, nós vamos precisar correr sempre para Cristo, porque essa é a nossa nova natureza, esse é o novo homem em Cristo, que caminha sempre pelo arrependimento e pela fé naquele que lhe salvou. Então Paulo, ele nos chama a essa atenção. Cuidado, irmãos, você que está em pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que você não saia dessa posição de um crente que está crescendo e amadurecendo, para um que conheceu a Jesus, mas que pelo menos foi iluminado, conheceu o Evangelho, conheceu a palavra, conheceu cânticos, participou da comunhão da igreja, recebeu muitas bênçãos dessa comunhão, mas nunca verdadeiramente o Evangelho que ele ouvia, o Evangelho que ele até pregava, entrou no seu coração e transformou a sua vida. Você e eu podemos ser os maiores pregadores da graça de Deus em Cristo, mas se essa graça de Deus em Cristo não transformou a nossa própria vida, não significa nada para Deus, porque não são os pregadores que herdarão o reino dos céus, mas aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, que nasceram de novo. Foi isso que ele disse para Nicodemos. Nicodemos, o que importa é que, se não nascer de novo, não verás o reino dos céus. Não verás. E aí vocês já sabem o discurso de Jesus para Nicodemos. Então, preste bem atenção. No nosso texto, vou procurar ser mais prático agora, nós temos pelo menos duas coisas importantes que Paulo ele chama a atenção aqui. A primeira é que nós podemos aprender com os erros dos outros. Não há esse ditado, né? Não existe esse ditado no nosso meio, aqui no Brasil, na nossa língua. Eu me lembro que, e eu já ouvi muito isso, e você também. Cuidado, viu? Aprenda, tá vendo? Com os erros dos outros. Tá vendo, meu filho? Aprenda com o erro de fulano, com o erro de cicrano. Mas aprender com os erros dos outros não é aprender errando. Aprender com os erros dos outros, já dizia um pastor amigo meu, ele dizia o seguinte: olha, não seja tão burro, ele usava esses termos, não seja como um jumento, tão burro que você, para poder aprender, você vai ter que errar semelhantemente àquela pessoa que errou. Não, aprenda apenas observando, que é muito mais fácil. Não quer dizer que você não possa aprender caindo, se arrependendo e trazendo uma lição daquilo que você fez. Mas é muito melhor para a sua vida e para a vida dos outros que estão ao seu redor, quando você aprende apenas observando o que já aconteceu na vida dos outros, tendo o exemplo nas outras pessoas para você mesmo, ou para você mesma. E é isso que Paulo vai usar aqui, o exemplo da vida que o povo de Israel tinha com Deus, uma vida maravilhosa, uma vida cheia de revelações, cheia de milagres, cheia da presença de Deus, mas que nós temos uma frase aqui no versículo 5, por favor, veja aí no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 5. Olha o que Paulo vai dizer aqui, irmãos, olha a declaração de Paulo.
Olha o que ele diz aqui em relação ao que Deus achava daquele povo que era considerado o povo de Deus. A minha pergunta é: o que Deus tem achado da minha vida? O que Deus tem achado de mim, da nossa igreja, da nossa vida? Porque aqui diz, no verso 5, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, porque ainda tinha um Moisés, ainda tinha um Josué, ainda tinha um Caleb, e ainda havia uma nova geração que estava chegando, que iria andar no temor do Senhor. Mas aquela geração que contemplou as maravilhas já numa idade adulta, numa idade que era muito claro para eles a revelação de Deus, o texto é claro, Deus não se agradou da maioria deles. E o pior, irmãos, é que houve uma consequência desastrosa na vida daquelas pessoas, quando ele diz aqui, razão porque ficaram prostrados no deserto. Nenhuma dessas pessoas entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb e a nova geração, de 20 anos para baixo. Quando você vai ler a Bíblia, você vê isso. Somente Josué e Caleb. Nem Moisés, mas Moisés não foi infiel. Moisés é considerado um servo fiel. Embora ele tenha falhado na questão da rocha, na segunda vez que ele é ordenado a tocar na rocha, para que a rocha dê água ao povo. Então, vocês sabem da história, por causa da desobediência de Moisés, da sua atitude ali, Deus disse que ele não iria entrar na terra prometida. Mas nós sabemos que Moisés, em toda a sua vida, ele é considerado um servo fiel. Na casa de Deus, Hebreus vai falar isso, vai usar Moisés como exemplo. Mas a questão é, todos aqueles que passaram pelo mar, que viram a nuvem, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, todos aqueles que comeram do maná, que caía do céu todos os dias, todos que beberam da água, toda aquela geração que inicialmente teve a oportunidade de ser poupada do anjo destruidor na noite da Páscoa, por causa do sangue do Cordeiro que estava nas portas de suas casas, toda aquela geração morreu, ficou prostrada no deserto e não entrou na terra de Canaã. E é esse o descanso que Deus tem preparado para nós? Não, Hebreus diz que há um outro descanso, que é o novo céu e a nova terra. Não é uma terra nesta vida, nós somos apenas peregrinos aqui. Mas Paulo, ele aponta para a relação de Deus com aquele povo e daquele povo com Deus, para que nós prestemos atenção no que aconteceu com eles e não caiamos nos próprios erros daquele povo. Nós que somos o seu povo hoje, que não erremos e que não pequemos como o seu povo no Antigo Testamento, porque ali o povo de Deus era a somatória de todos aqueles que estavam incluídos na nação de Israel. Eram todos que professavam o nome do Senhor, assim como todos de qualquer nação que professem o nome de Jesus Cristo como seu Senhor, que creiam nele, ou que digam que creiam nele, são considerados a igreja, pelo menos visível de Deus, ou a igreja visível de Cristo. Também, assim, no meio dessa igreja, há um povo, no meio daquele povo do Antigo Testamento, também havia um povo que verdadeiramente era de Deus. É um povo dentro do povo, é uma igreja dentro da igreja. Vocês estão me entendendo? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino, ou receberão o vinde bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Nem todo, irmãos, isso é algo sério, isso tem a ver com a nossa vida. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esses irmãos do passado, irmãos, eu vou dizer pelo menos no sentido nominal, religioso, eles faziam parte do povo de Deus, mas não eram o povo verdadeiro do Senhor, porque o povo do Senhor tem uma característica: eles continuam vencendo as dificuldades e as tentações e as lutas, embora tropecem aqui e ali, mas eles continuam sendo levantados e perseverando pela fé em seu Deus, nas promessas de seu Deus. Versículo 1 até o verso 5, vamos ler. O texto diz aí, no capítulo 10, verso 1 ao 5, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, todos, veja, o texto é claro, todos estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Até aqui, para a gente chegar lá, só para eu adiantar para vocês. A primeira coisa que Paulo chama a atenção aqui, nos levando a considerar ou a observar o início da nova vida
do povo de Deus no Antigo Testamento, é que esse início da nova vida, ele é marcado por um evento muito claro. Qual é o evento, irmãos, que marca o início da nova vida do povo de Israel? Saindo do cativeiro egípcio para o deserto. Qual é o evento? O mar, a travessia do Mar Vermelho. Mas antes deles atravessarem o mar, o que é que o texto lá em Êxodo vai dizer? Que uma coluna de nuvem se colocou entre eles e o exército de Faraó, para que eles fossem protegidos. E aí Deus ordena a Moisés, com seu cajado, a tocar no mar. Vocês conhecem a história? O mar se abre, e enquanto o povo de Israel, todo o povo, está atravessando o mar, a coluna está ali protegendo-os do exército do inimigo. Somente quando o povo passa o mar e o mar se fecha, a coluna ela sai, porque ela servia ali como... Era uma realidade de que Deus estava protegendo o seu povo, e era Deus quem estava fazendo o seu povo agora começar uma nova vida, uma nova história, não mais de escravidão, mas uma nova vida da qual eles caminham como peregrinos no deserto para a terra de Canaã. Eu pergunto, é diferente conosco? Paulo vai dizer aqui, observem, irmãos, no versículo 1 e 2, ele diz: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a história desse povo, como povo de Deus, um povo agora que vive para agradar o seu Deus, para servir o seu Deus, que é retirado daquela escravidão para andar na presença de Deus, eles têm como marca dessa nova vida a passagem pelo mar e o fato de estar diante deles a nuvem, que representa a presença do Senhor. Ele diz aqui, no versículo 2, que eles foram batizados. Por que Paulo diz isso? Porque qual é o evento simbólico da nossa nova vida em Cristo, na igreja de hoje? O batismo. Não é o batismo que marca, pelo menos que exemplifica ou que simboliza a nossa nova vida em Cristo? Não é o batismo que é um exemplo de que nós morremos para o mundo e agora nós passamos a viver uma nova vida para Deus? Então Paulo está dizendo, assim como no batismo nosso, nós passamos a viver uma nova vida, e isso é expressado através desse ato, assim também lá no Antigo Testamento, nossos pais, o povo de Deus, começa a sua vida através também de um batismo. Só que esse batismo é diferente do nosso, porque o batismo dele é quando eles, o que simboliza a nova vida deles é a passagem pelo mar e o fato de estarem ali diante da nuvem que representava a presença do Senhor. A nuvem e o mar era símbolo de uma nova vida que começava para aquele povo. Agora, irmãos, é interessante o que Paulo vai dizer aqui, com respeito a Moisés. Por que com respeito a Moisés, no verso 2? Porque Moisés era mediador da antiga aliança, como diz Hebreus, o nosso texto de Hebreus, que Jesus Cristo, agora na nossa vida, é mediador de uma nova aliança. Hebreus 7, 22 fala sobre isso. Hebreus capítulo 8, verso 6 fala sobre isso. Jesus, quando vai celebrar a ceia e pega o vinho, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Porque a velha aliança era a aliança mosaica. A velha aliança era essa aliança que Paulo está dizendo aqui, representada pelo mediador Moisés. Era Deus, Moisés e o povo, Moisés e Deus. Mas tudo isso estava sendo preparado para que Jesus Cristo viesse, morresse por nós e se tornasse mediador de uma aliança muito superior, de uma aliança que é muito maior, uma aliança, irmãos, em que a lei não está num pedaço de pedra, mas que a lei do Senhor é escrita no próprio coração do homem, pela presença do Espírito Santo que é dado a ele pela obra de Cristo na cruz. Então Paulo diz aqui: irmãos, não ignoreis isso. O quê? Isso o quê? Primeiro, lembrem-se que foi Deus quem tirou o seu povo do Egito. Foi Deus quem nos tirou das trevas, se é que Ele nos tirou. Foi Deus que nos tirou das trevas do pecado e nos trouxe para a sua luz. Prestem atenção nisso, irmãos. Outra coisa que ele vai dizer aqui, versículo 3, ele diz, mas se, no versículo 9, no capítulo 10, verso 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. E o verso 4 diz, e beberam da mesma fonte espiritual.
É interessante isso, irmãos, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Paulo está dizendo aqui que Deus também, além de livrar o seu povo, Ele supriu todas as necessidades do seu povo. E ele vai falar das necessidades materiais e das necessidades espirituais. Porque quando ele fala aqui, ele se refere a um manjar espiritual e a uma pedra que também era espiritual. E outra coisa, além dele dizer que Deus supria as necessidades do seu povo, Deus, o próprio Deus, estava presente no meio do seu povo. Isso é a maior bênção que alguém pode ter, é Deus presente em sua vida. A maior bênção espiritual que o homem pode ter é ele ter uma comunhão restaurada com Deus por meio de Jesus Cristo. É Cristo estar presente nele, habitando nele. Essa é a maior bênção, é a maior riqueza que um homem pode ter. E Paulo, ele diz que Cristo, o Cristo pré-existente, ainda não encarnado, ele já estava lá, presente no meio do povo de Deus, simbolizado por esse povo aqui. Ele chama Jesus de pedra, de rocha, porque na verdade Deus, ele sempre se revela em alguns textos como uma rocha, como uma pedra, como uma base, como um fundamento para aqueles que querem crescer nele, viver nele. Deus era a rocha, Deus era o fundamento, Cristo era a rocha do seu povo. Não há separação entre Deus e Cristo aqui, e Paulo diz isso. Esse manjar espiritual, evidentemente, é uma citação do maná. A palavra maná significa o que é uma pergunta, o que é? O que é isso? Isso é o maná que Deus dá, Êxodo 16:15, que era uma goma ou um pó que caía com um orvalho e que ficava sobre as plantas, sobre a terra, e o povo recolhia pela manhã, antes do sol vir a pino, né? Antes do sol se tornar quente. Então o povo pegava aquilo e isso serviu, irmãos, durante os 40 anos para alimentar o povo. Só cessou quando o povo provou pela primeira vez os frutos da terra, quando eles já estavam lá na terra. Aí foi que o maná cessou, porque eles não precisariam mais. Mas entendam, isso é o mais importante, é esse maná material que Deus está aqui tão interessado, ou que Paulo está interessado em se referir ao povo. Não, ele está se referindo à presença de Deus, ou à bênção espiritual da comunhão com Ele. Por isso que ele diz aqui, beberam da mesma fonte espiritual, assim como comeram manjar espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra os seguia. Que pedra é essa que segue o povo? Preste atenção. Ele diz, essa pedra era Cristo. Cristo estava com eles. Mas na sua cabeça, vocês lembram, quando você vai ler o texto, quem era que seguia o povo? Era a coluna. Na verdade, não era nem que seguia o povo era que seguia ela. Porque a ordem era, quando a coluna se levantar, então todo mundo já se prepara para sair. Porque parece-me que a coluna de nuvem que representava a presença de Deus, que depois vai ficar sobre, especificamente, o local santo dos santos no tabernáculo, parece que essa coluna de nuvem de fogo à noite, ela ficava do chão para cima, mas o povo entendia que quando deveria partir de um local para outro, quando essa coluna, parece-me quando eles conseguiam enxergar que essa coluna não estava mais do chão para cima, mas sim do céu para cima. Então eles tinham a ideia de que quando havia essa separação, eita, a coluna se levantou, a coluna subiu, então nós temos que partir. Todo mundo se preparava e a coluna começava a se mover e eles caminhavam seguindo a coluna e ao mesmo tempo a coluna de nuvem ou de fogo estava com eles. Paulo, ele diz, olha, ele estava com eles, a pedra que estava com eles, a presença de Deus estava com eles, era o próprio Cristo. Moisés tinha tanta experiência com Deus e da importância da presença de Deus na sua vida para que ele pudesse vencer todas as dificuldades e chegar à terra prometida, que quando Deus disse, vá você e o povo, eu não vou mais no meio de vocês por causa do vosso pecado. Aí Deus disse, eu vou enviar um anjo, eu vou enviar um anjo para ir com vocês. Moisés disse, eu não quero não. Se o Senhor não vai conosco, então eu não saio daqui, eu não arredo o pé. Ah, irmãos, que se nós tivéssemos esse mesmo entendimento de Moisés, que sem a presença de Deus nós não somos nada, que sem a presença de Deus jamais chegaremos a Canaã celestial.
Sem a presença de Deus, jamais chegaremos à Nova Jerusalém. Sem a presença de Cristo conosco, se Cristo não for a nossa rocha e não for o fundamento da nossa vida e da nossa fé, nós estaremos perdidos. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, dizia Pedro ao Senhor Jesus, quando ele questionou os discípulos e disse, vocês também não querem me abandonar? Vocês não querem deixar de me seguir, não? Então Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, Deus tira o seu povo do Egito, todos passaram, todos, não ficou um para trás. Todos atravessaram o mar, todos viram a nuvem, todos estiveram sob a proteção divina, todos comeram do manjar, todos beberam da água que era jorrada dessa pedra, que era Cristo. Todos se alimentaram e foram fortalecidos espiritualmente, mas além do material, porque Deus não deixou faltar nada para o seu povo, nem sequer a sandália dos seus pés se desgastou durante 40 anos, uma maneira de dizer que Deus foi fiel e cumpriu com todas as suas promessas. Mas, irmãos, o versículo 5 está a resposta de Deus para um povo que é infiel à sua fidelidade. E aí no versículo 5 diz, mas Deus, irmãos, entretanto, aqui nós temos aqui uma palavra que nos mostra que o que acontece com Deus é um desagrado com a maneira como esse povo reagia a toda a fidelidade que Deus demonstrava para com ele. Paulo diz aqui, verso 5 do capítulo 10, entretanto Deus não se agradou da maioria deles. E como Deus não se agradou, irmãos, essa é a razão porque essas pessoas ficaram prostradas no deserto. Essa é a primeira exortação do texto. Deus não se agradou. E aqui Paulo está chamando a atenção dos coríntios. Prestem atenção, irmãos. Aprendam com o erro do povo que se dizia povo de Deus no passado e que foi querer viver como eles queriam, andar em seus próprios caminhos, fazer a sua própria vontade. Esse povo que aparentemente estava de pé, eles caíram e eles ficaram caídos e ficaram prostrados no deserto e não entraram na nova terra. O que é que garante, irmãos, a nossa participação ou a nossa entrada na Canaã celestial? O que é que garante? É o fato de eu vir ao culto? O que garante a minha entrada nesse reino de Deus, nesse novo céu e nessa nova terra? É o fato de eu ser membro de uma igreja evangélica? É o fato de eu ser pastor? É o fato de eu ser um diácono, ser um presbítero? Ser alguma coisa? Não. É o fato de eu conhecer os textos bíblicos, ou conhecer que Jesus morreu por mim? Não é isso. É justamente o fato de viver pela fé nas promessas de Deus, caminhando com uma fé constante e caminhando com um arrependimento constante por aquilo que desagrada ao coração de Deus. Deus, Ele sonda nossos corações. O rei Davi, ele vivenciou isso, irmãos. O rei Davi, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus de uma maneira que, talvez se fosse isso hoje, ele não estaria nem no nosso meio. Nós já teríamos excluído. Mas Davi tinha um coração quebrantado, ele se voltava e ele não mais cometia o que ele tinha cometido antes. Ele caiu com Batseba, mas ele caiu só uma vez. Ali foi o suficiente. E Davi, ele colheu as consequências do seu pecado. Então aprenda com os erros dos outros, mas não errando como eles, mas sim observando o resultado do pecado deles, as consequências do pecado deles, para que você não tome isso para a sua vida, mas que mesmo que seja difícil, é muito melhor você colher as consequências da obediência, mesmo que seja com sofrimento, do que colher as consequências do pecado. O pecado, no final, ele sempre é amargoso. O pecado, no final, por mais que ele seja agradável na hora de praticar, no final ele sempre é ruim. Ele sempre traz morte como resultado, irmãos. Lembre-se de Adão e Eva, que foram chamados para cobiçarem o fruto da árvore, mas não pelo fruto em si, mas pelo que a serpente dizia que o fruto oferecia. O fruto oferece o conhecimento do bem e do mal. Vocês serão como o próprio Deus. E aquele homem e aquela mulher cobiçaram aquilo e comeram do fruto. Qual é o resultado? A morte. O caminho da obediência pode parecer o mais difícil, mas sempre colherá os frutos da graça, da bênção, da bondade gloriosa do nosso Senhor.
E se cairmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, nosso mediador. Jesus Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados. Se pecarmos, corramos para Ele. Mas, irmãos, Ele nos exorta, e aí Ele vai dizer, de uma maneira bem prática, a partir do verso 6 até o verso 10, Ele vai dizer qual foi o pecado desse povo na prática. E aqui, irmãos, nós vamos para o segundo ponto. Se o primeiro ponto é que nós devemos olhar para o início da jornada do povo de Israel com Deus e a fidelidade de Deus para com o seu povo, o segundo ponto que nós podemos observar aqui é que Paulo vai mostrar a importância de nós prestarmos atenção aos pecados na prática desse povo, que falhou diante de Deus, o qual Deus não se agradou deles, ficaram prostrados no deserto, para que nós não cometamos os mesmos pecados e vivamos na prática destes. E Paulo ele é muito claro, ele começa com um pecado geral, como se esse pecado fosse a origem dos outros pecados. Paulo começa no verso 6 dizendo, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que, veja, há um propósito. Paulo diz, essas coisas estão escritas, e nós estamos conhecendo a verdade de um povo que caiu e ficou prostrado. Por quê? Porque esse povo cobiçou. E nós devemos olhar para o erro deles, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que é que Tiago, irmãos, vai dizer em Tiago 1, versículo 14 e 15? Tiago ele vai falar justamente sobre o pecado da cobiça, e ele vai dizer que esse pecado da cobiça, ele serve como origem de outros pecados. Aqui é a quebra. Qual é o mandamento que diz não cobiçarás? É o 10º mandamento da lei, em Êxodo 20. O 10º mandamento é não cobiçarás. E o não cobiçarás, ele é quebrado a partir do momento que nós começamos a cobiçar. Abra sua Bíblia, deixa marcada em 1 Coríntios 10. Vai em Tiago, lá depois de Hebreus, finalzinho do seu Novo Testamento aí. Tiago, capítulo 1, veja o versículo 14 e o versículo 15. Quero ser bem prático aqui para a gente adiantar. Observe os próprios pecados em que o povo caiu. E o primeiro, talvez seja, que Paulo cita aqui, seja uma base para todos os outros, ou que leva a todos os outros. Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 14 e 15, ele diz, meus irmãos, perdão, eu estou lendo o capítulo 2. Capítulo 1, 14 e 15 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, olha só, a cobiça no coração, enquanto está na cobiça, esse pecado está apenas no interior do homem. Mas ele não fica somente aí, ele começa com o querer, com o desejar, e esse desejar, ele vai lhe levar, ou nos levar, ao ato em si. Então, no verso 15, ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Parece-me que Tiago está querendo chamar a nossa atenção para nós combatermos a tentação e os desejos pecaminosos do nosso coração enquanto eles estão aqui dentro. É não deixar que a coisa dê luz na prática ao pecado, mas é combater logo enquanto está aqui, mas combater mesmo. Lutar. Paulo ele diz que nós temos a mente de Cristo. Paulo ele diz que, ele fala em Romanos capítulo 12 para nós renovarmos a nossa mente. E renovar a nossa mente para conhecer a bondade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então eu preciso estar sempre alimentando o meu homem interior com a palavra de Deus, para que a minha mente seja renovada, e quando vier a cobiça, vier o desejo, eu possa combater com a palavra, clamando ao Senhor que me dê graça, para que eu lute, para que eu vença, e para que eu suporte. Porque, veja, no versículo 13, Paulo vai dizer que nós não vamos poder nos justificar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não resisti, Senhor, não foi possível. Porque Paulo vai dizer aqui no verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ninguém vai poder acusar o diabo
como aquele que... Quem foi que morreu, irmãos, no final das contas, com o pecado de Adão e Eva? O casal e a sua própria descendência. Todos os homens pecaram neles. Todos os homens morrem por causa da queda deles. Mesmo que não tenha pecado semelhante ao pecado de Adão e Eva, todos morrem. O salário do pecado é a morte. Então o pecado sempre vai ser mal, sempre vai ser ruim, ele é terrível. E nós precisamos ter cuidado, porque Paulo ele diz aqui, irmãos, olha, cuidado, você não vai poder chegar lá e dizer foi o diabo. Essas igrejas de hoje evangélicas, tudo é o diabo, né? A culpa bota logo no diabo, foi o diabo. Tem até espírito de prostituição que inventaram aí. Já ouviram falar nisso? Ah, foi um espírito de prostituição que tomou conta do meu marido e ele se prostituiu por causa do espírito de prostituição. Isso é mentira, irmãos. A Bíblia diz que a prostituição, os assassinatos, os roubos, vêm de onde? Do coração do homem. Jesus ele diz que o que contamina não é o que entra, mas o que sai do coração do homem. E são essas coisas. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, foi o diabo, foi um espírito de prostituição, Senhor, foi um espírito de roubo. O povo inventa espírito de todo jeito. Daqui uns dias vai ter até, não tem o espírito da pombagira, o espírito não sei de... Irmãos, isso não existe. O diabo ele nos tenta, sim, mas se nós não tivéssemos uma natureza pecaminosa, nós não pecaríamos. Por isso que a Bíblia manda cuidar de nós mesmos, olhar para o nosso próprio coração. O coração do homem ele é enganoso. Não caia na conversa do seu próprio coração, que a nossa vida seja pautada não por meu próprio coração, porque isso é tentar a Deus. Ele vai dizer aqui que nós não devemos tentar a Deus, mas pela vontade do Senhor revelada em sua palavra. Está aí, irmãos. Está aí nos canais de TV, na internet. Vocês estão vendo aí o escândalo que tem sido revelado aí. Vocês sabem, eu não vou citar nomes, vocês sabem do que tem acontecido. Assassinatos, imoralidades, pedofilia, tudo que não presta, tudo que é sujo, tudo que é horrendo. É uma coisa assim, é algo nojento, é algo assim que você olha e diz, que coisa diabólica, porque com certeza Satanás está por trás, sim, agindo, mas não é culpa dele, a culpa é de quem peca, a culpa é de... Paulo não está dizendo aqui agora, cuidado com o diabo não, ele diz, cuidado com você. Embora nós tenhamos na Bíblia, né, resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo que ele fugirá de vós, mas ele volta novamente. Nós temos na Bíblia que ele está ao nosso derredor como um leão, procurando a quem tragar. Mas irmãos, aqui Paulo está dizendo, olhem, não vos sobreveio tentação, no verso 13, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando você for tentado, busque a ajuda de quem? De Deus. Porque Deus vai te dar o livramento dessa tentação. Não há tentação que você não possa vencer. Não há tentação que você não possa suportar. Se você buscar a ajuda de quem? De Deus. Agora, se você e eu dependermos apenas da nossa própria força, da nossa ética, da nossa moral, do que nós aprendemos dos nossos pais, isso não será suficiente. Mas a graça de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus, se Ele habita em nós, Ele vai nos encher de força suficiente para nós continuarmos firmes na jornada e perseverantes na fé, no Senhor, em suas promessas, até o fim das nossas vidas. Então, a cobiça, não cobiçarás. E aí ele vai agora usar outros exemplos. No verso 7 ele diz, no capítulo 10, não vos façais, pois, idólatras. Capítulo 10, 1 Coríntios. Como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ele faz uma citação de Êxodo, capítulo 32, verso 6, onde o povo fez aquele bezerro de ouro, estão lembrados? E começaram a adorar o bezerro de ouro, e ao mesmo tempo cultuar esse bezerro. Só que a palavra aqui, olha, o povo assentou-se para comer e beber. Aqui é bebida, o comer e beber aqui é bebida fermentada mesmo. E não somente a bebida fermentada, mas qualquer outro tipo de bebida. E a comida aqui é comida de todo tipo que eles tinham na época. E a divertir-se, a palavra divertir-se, irmãos,
traz uma ideia de pecados sexuais. Então, provavelmente, o que aconteceu foi uma idolatria, um culto no estilo pagão da época, onde as pessoas cultuavam aos deuses da época e, ao mesmo tempo, tinham relações sexuais, e todo tipo de imoralidade era cometida naquela festa idólatra aos deuses que eles mesmos criavam e criaram. Então, meus irmãos, ele diz, olha, não, tanto que no versículo 8, ele relaciona o que ele vem falando no verso 7, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Na verdade, irmãos, caíram muito mais de 23 mil. É claro que em Números, por exemplo, 16, verso 1 ao 35, quando o povo é mordido por aquelas serpentes, o povo murmura contra Deus, só ali caem 14.700 pessoas. Só ali morrem. É claro que esses números bíblicos, eles são números inteiros, eles são números genéricos. Alguns números bíblicos, existe até um livro, Os Números de Números. Você não pode querer ser detalhista, porque os números bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, provavelmente eles eram números fechados. Por exemplo, se ele falasse 25 mil, poderia ser 23 mil e pouco, 24 mil e pouco, mas eles usam, pode ser até mais, 25 mil e pouco, e eles usavam os números muito mais genéricos. Mas a ideia aqui é que você não se prenda ao número em si, mas à quantidade de pessoa que morreu por causa dos pecados. A morte sempre está associada ao pecado. O pecado sempre trará a morte sobre nossas vidas, em todos os aspectos. Você morre espiritualmente, você pode morrer fisicamente, e você pode também morrer eternamente. Esse é o problema. Porque se você morrer fisicamente, estando morto espiritualmente, a consequência das duas primeiras mortes é a morte eterna. Agora, se você morre fisicamente, estando vivo espiritualmente, você jamais passará pela morte eterna, mas terá vida em Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então nós temos a cobiça, aí depois vem a idolatria, tudo aquilo que nós levantamos como Deus em nosso coração. Ele vai usar o exemplo do povo de Israel, do bezerro de ouro, a imoralidade que estava ali naquele culto ao bezerro de ouro. Versículo 9, ele diz, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpente. Sabe por que o povo colocou o Senhor à prova aqui, irmãos? No versículo 9, isso é aquele texto, ele está se referindo a Números 21. As mordeduras estão em Números 21. Eu falei 16 ali, mas é Números 21. 16 é quando eles murmuram. Mas Números 21 é quando eles também vão murmurar em Números 21, mas eles não vão aceitar a liderança mais de Moisés. Eles não querem mais receber ordens de Moisés e de Arão, e essa liderança é questionada. O povo não quer mais que Moisés os guie, porque Moisés sempre os guiava conforme a vontade de Deus. E aí, irmãos, nem sempre a vontade de Deus parece ser o caminho mais fácil, muito pelo contrário. A vontade de Deus sempre parece ser mais difícil. Mas Ele nos deu o auxiliador, Ele nos deu do seu Espírito, e no meio do povo de Israel, Ele mesmo estava lá, também presente na coluna de nuvem e de fogo durante a noite. Ele estava presente no meio do povo. Não há justificativa para o povo dizer, nós não víamos o Senhor pela fé, até porque não precisavam nem de viver apenas pelo que não viam, porque eles enxergavam dia após dia a coluna, eles viam a glória de Deus, eles viam o poder de Deus de forma extraordinária, como nós não estamos acostumados a ver. Aquele povo via, não há justificativa, irmãos, mas eles cobiçaram, e esse é o primeiro, e a mãe dos pecados, a cobiça, e aí eles idolatraram, levantaram seus próprios deuses, e quantos de nós também temos vários deuses ainda erguidos no nosso coração? Muitas vezes pode ser um emprego, pode ser um salário, pode ser o dinheiro, pode ser a família, pode ser alguém em nossa vida, pode ser qualquer coisa. Nós colocamos sempre acima de Deus, sempre acima dele. Pode ser um sonho que eu tenha,
um projeto que eu tenho para a minha vida, se eu não sei nem o que será, não é errado planejar, não é errado sonhar, mas nunca deixe que isso esteja acima da maravilhosa glória que Deus tem revelado a nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Não pratiquemos imoralidade, vivemos numa facilidade cada vez maior para essa prática da imoralidade. Nós temos a internet, nós temos nossos celulares, que são smartphones, você pode acessar a internet a qualquer hora. Há uma facilidade para a pornografia, há uma facilidade para coisas que desagradam a Deus, e nós somos tentados a isso. Os jovens são tentados a isso, os adultos são tentados a isso. O mundo está investindo nisso. Nós vivemos num mundo em que a sensualidade ela é exacerbada, as crianças já começam a serem educadas e a se vestirem de forma sensual, a dançarem músicas sensuais. Esse é o mundo que jaz no maligno. E nós que somos o povo de Deus, tenhamos cuidado, irmãos, para não praticarmos a imoralidade. E a imoralidade pode ser tudo que está relacionado à questão do sexo fora do casamento e contrário ao que Deus revelou como bênção na vida de um casal que se compromete, que tem uma aliança um com o outro. E que vê isso e que vive isso para um fortalecimento da união para a glória de Deus, e não somente pelo sexo e o prazer em si. Não que seja pecado você ter prazer, não, é impossível, mas na verdade, a finalidade não é o ato em si, mas é a união do casal, é o fortalecimento da unidade, e no final de tudo, Deus ser glorificado nesse casal que está unido. Então ele continua dizendo, nem murmureis, verso 10, é outro pecado comum no povo de Israel, irmãos. A citação aqui do não murmureis é uma citação de Números 16, como eu já havia falado. É a história do pecado de murmuração, e 14.700 pessoas, se você quiser ler em casa, você lê Números capítulo 16, e aí você vai ver que 14.700 pessoas morreram de uma praga que Deus mandou sobre eles. Especificamente o verso 41 e o verso 49 fala sobre isso em Números 16. E aqui Paulo está dizendo, olha, foram destruídos pelo exterminador. O exterminador aqui é o próprio Deus agindo através de algum instrumento seu. Pode ser simplesmente um anjo. Muitas vezes Deus enviava apenas um anjo para combater as suas batalhas e fazer uma grande destruição em um exército inimigo, ou muitas vezes até no meio do seu próprio povo. É Deus quem está punindo o seu povo, é Deus quem está exterminando aqueles que não consideram a sua fidelidade, as suas promessas, o seu amor, o seu cuidado, mas desprezam claramente, até mesmo pelas suas palavras, murmurando. Irmãos, o povo disse que não aguentava mais comer aquele maná que caía do céu. Você chegar a abrir sua boca e dizer, eu não aguento mais esse maná, eu quero é carne. Eu não aguento mais viver passando sede, eu quero água, muita água. Mas o povo, em nenhum momento você vai ver um relato de alguém que tenha morrido de sede, nem eles, nem os animais deles. É porque Deus manda aquilo que é necessário, e muitas vezes até de forma abundante, mas o povo não tinha paciência de esperar, e não queria confiar na providência de Deus. É interessante que ele cita um pecado anterior, e eu não comentei sobre ele, eu ia comentar, depois fugiu da minha mente, que é o levar o Senhor à prova. Como é que o povo peca contra Deus nesse sentido de provar o Senhor? Não ponhamos o Senhor à prova, porque eles vão desrespeitar Moisés e vão querer, pela própria vontade deles, combater os inimigos. E Moisés diz, Deus não está mandando vocês fazerem isso agora, mas eles não querem ouvir Moisés, e fazem a própria vontade do coração, e colocam Deus à prova, e Deus permite que eles morram nessa luta contra seus inimigos, porque não era da vontade do Senhor que eles fizessem conforme eles queriam. Nós não podemos andar conforme nosso coração, irmãos, nós não podemos colocar Deus à prova. Jesus foi tentado para isso por Satanás, nós não podemos fazer isso, nós não podemos murmurar, mas devemos o quê? Ser gratos a Deus por tudo. Ser gratos a Deus por tudo. E é fácil de murmurar, irmãos, quando nós não contemplamos, não contamos as bênçãos que Deus tem nos dado. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Verso 11, ele repete mais uma vez o que ele disse no verso 5. Só que ele faz um acréscimo. Observe verso 11, ele diz essas coisas.
lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Ele diz, de nós outros sobre quem? Olha o acréscimo aí, os fins dos séculos têm chegado. Veja, Paulo diz aqui, naquela época, que os fins dos séculos tinham chegado, os fins dos tempos. Então, na verdade, os fins dos tempos tinham começado com a primeira vinda de Jesus, os fins dos tempos. Os fins dos séculos, eles se iniciam com a primeira vinda de Jesus. E o fim dos fins dos séculos chega quando Jesus voltar pela segunda vez. Então, da primeira vinda, eu tenho o início do fim dos séculos. Na primeira vinda de Jesus. Na segunda vinda, eu tenho o fim dos fins dos séculos. Vocês estão me entendendo? Então, nós já estamos onde? Nessa jornada? Não sei. Estamos mais perto do fim dos séculos? Estamos na metade? Não sei. Não sabemos, mas parece-me que estamos mais próximos do fim, pelo que nós estamos vendo, dos escândalos, pelos sinais que estão cada vez mais fortes, que Apocalipse mostra da segunda vinda de Cristo, sinais esses que estão se tornando cada vez mais evidentes, sinais no clima, sinais em catástrofes, sinais no céu, sinais na terra, sinais no meio daqueles que se dizem o próprio povo de Deus, os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos mestres, cada vez mais intenso. Então, irmãos, prestemos atenção ao que aconteceu com esse povo, para que nós que somos o povo de Deus, venhamos a considerar como Deus foi fiel para com eles, como eles foram infiéis para com Deus, e o resultado da vida deles. O resultado foi morte, foi ficar prostrado, foi ficar no próprio deserto e não gozar da salvação, que é simbolizada no Antigo Testamento por receber a herança da terra. E aí, irmãos, verso 12, ele diz que a mensagem, é o tema da nossa mensagem, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós que estamos de pé, nós que estamos firmes, não sejamos orgulhosos. Não se ache melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos nossas próprias fraquezas. Só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração. Deus sabe realmente quem nós somos. Nossa família também sabe, mas em parte, porque é Deus quem conhece profundamente o nosso ser. É Ele que sonda o nosso interior. Por isso não há nenhum motivo para eu achar que sou melhor do que o meu irmão, do que minha irmã, que eu sou mais do que ele ou do que ela, porque na verdade todos merecemos o juízo de Deus, como foi dito aqui, né? Mas pela misericórdia e amor dele, ele tem derramado a sua graça salvadora. Então que possamos estar atentos, primeiro, observando que em qualquer momento, se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós podemos o quê? Cair. Por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos humanos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja, tenha cuidado para que não caia. A primeira exortação é, entenda que eu e você, nós estamos sujeitos à queda. Basta a gente dar uma pequena brecha. É como alguém disse, quando se há uma brecha, é muito mais fácil fechar enquanto é apenas uma brecha. Mas se essa brecha demora muito tempo ali aberta, então a tendência é que essa brecha se torne uma janela, depois uma porta, e tudo fique aberto e escancarado. E aí é como uma fissura numa represa. Uma pequena fissura numa represa pode causar uma grande destruição. Começa com a rachadura, dessa rachadura pode se romper toda a represa. Então nós devemos ter cuidado, Paulo diz, primeiro, porque nós podemos cair. Segundo, devemos ter cuidado, irmãos. Está aqui também implícito de que nós precisamos vigiar, e isso deve ser constante. Como é que eu vigio? Eu vigio quando eu oro, sempre buscando a força que vem do Senhor, e leio as Escrituras, buscando o entendimento e o conhecimento da vontade de Deus. Desse jeito eu estou vigiando. E terceiro, eu nunca devo estar sozinho ou andar sozinho, pensando que, como um crente, eu não preciso de ninguém. Então, aqui não há espaço para crentes orgulhosos. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue servir a Deus, irmãos, sozinho, a não ser que você não possa, por algum motivo, perseguição cristã, muitos cristãos são presos,
mas mesmo assim nós precisamos uns dos outros. Por isso que é importante a nossa presença no culto. Veja que tudo está trazendo uma certa dificuldade nessa pandemia para que nós abandonemos a nossa comunhão, para que nós fiquemos sozinhos em nossa casa, mas isso não fará bem ao povo de Deus, a não ser que você faça parte do grupo de risco e que você não possa estar de jeito nenhum. Mesmo assim, você tem que participar do canal, estar envolvido, porque esse momento de comunhão é extremamente necessário para que nós possamos vigiar por nós mesmos e não cairmos. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E no verso 13, é saber e ter a convicção, em último lugar, de que Deus sempre nos dará força para nós vencermos a tentação e sairmos dali ainda mais fortalecidos por ela. Porque a pergunta é, Deus não nos tenta, mas Ele permite que sejamos tentados. Até porque é impossível não ser tentado carregando essa natureza que nós temos em nós. Então, sempre vamos passar por isso. Então, Deus permite. Agora, Ele deixa bem claro, Paulo, que Deus estará sempre presente em nossas vidas, para encontrarmos graça e força suficiente para vencer todas as tentações que nos sobrevierem. Que o Senhor nos ajude a prestarmos mais atenção em nós mesmos, a entendermos que somos humanos e falhos e que podemos cair. Basta estar em pé para cair. Terceiro, que Deus Ele seja sempre aquele a quem nós vamos buscar essa força e essa ajuda, mas também lembrando que nós precisamos uns dos outros, como igreja, para estar juntos e nos fortalecermos cada vez mais. Como foi cantado aqui, né? Somos um só corpo, e estando unidos, bem ajustados, nós vamos permanecer cada vez mais fortes e fortalecidos, e fortalecendo uns aos outros mutuamente, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Como nós precisamos. Eu estava conversando com Daniele, e eu sinto uma urgência muito grande na minha vida, e eu peço que vocês orem por mim. Eu preciso de um colega para me pastorear. É o que eu tenho falado, né? Na minha vida de pastorado, eu não tive o privilégio que alguns têm tido, de ter um tutor, de ter uma pessoa que já tem uma certa experiência e que está ali orientando. Eu tive e tenho ainda um, mas que, por motivo de mudanças e outros problemas de saúde dele, ele já está bem idoso, eu não tenho mais essa pessoa tão próxima, mas um colega pastor que me ajudou muito no começo da minha vida cristã. Mesmo assim, em ministerial, ele não foi aquela pessoa, não porque ele não quisesse, mas porque, por causa da distância, de moradia e tudo, e não tinha a facilidade de comunicação que nós temos hoje, mas nós precisamos de outras pessoas que nos ajudem, que cuidem de nós, estejam do nosso lado, que nós possamos confessar nossos pecados, pedir oração, ajuda, orientação bíblica e conselhos. Nós precisamos, irmãos, estar juntos como igreja e ter pessoas ao nosso redor para nos ajudar. E aí sim, nós vamos com certeza amadurecer e crescer mais e mais para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, encerrar nosso culto. Quero agradecer a presença de cada um nesta noite. Eu peço perdão, né? Nós acabamos esquecendo de saudar nossos visitantes. Quem está aqui nos visitando pela primeira, segunda vez, que seja muito bem-vindo ou bem-vinda em nome de Jesus, tá? E que você possa voltar mais vezes. Terça-feira nós temos culto de oração aqui, presencial, 19h30, aqui. Quinta-feira temos estudo bíblico aqui, 19h30, só que será filmado na quinta-feira também. Então você pode acessar no YouTube a nossa página TV da Igreja Batista Ebenezer em Piedade. Se você, não é isso, Disson? TV Igreja Batista em Piedade, né? Acho que é TV da Igreja Batista em Piedade, isso. Batista Ebenezer. Isso. Aí você pode entrar no YouTube, você colocar TV Ebenezer, já vai aparecer uma cruzinha amarela em cima de uma Bíblia, uma cruzinha amarela que é o nosso símbolo da nossa igreja, aí você já vai ver, é a igreja lá, Batista Ebenezer. Tá? E no Instagram, não sei se eu estou pronunciando correta a palavra, eu sou meio ogro nessas coisas, mas é TV Ebenezer PE, né? É isso. Acho que é isso. TV Ebenezer PE. É o Instagram da nossa igreja, tá? Eu não estou com o celular agora, mas você pode acessar o Facebook também. E aí você tem os sermões, os estudos, você pode acessar. Tem inúmeros estudos, inúmeros sermões
Eu acho que já vai em quê? Mais de 200 vídeos, nós temos mais de 200 vídeos para você estudar a palavra, Apocalipse, Efésios, João. Você tem uma série de estudos que você pode crescer para a glória de Deus. Colocar no carro para ir ouvindo e compartilhar para você também abençoar a vida de outras pessoas, tá? Que Deus nos abençoe. Vamos terminar o nosso culto. Domingo, 9 da manhã, Escola Dominical, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. E também à noite, às 18 horas, a nova programação para setembro vai começar. Eu vou estar colocando no Instagram e também no Face da nossa igreja. E também será colocada no mural. Então, vamos adorar o Senhor, ao que está sentado. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos encerrar nossa oração e o pós-lúdio. Depois você se assenta, agradece a Deus. E eu não estou indo para a porta apertar a mão dos irmãos, porque as orientações é que nós não façamos isso. Mas receba o meu aperto de mão e o nosso abraço em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por esta noite. Perdoa nossos pecados e as nossas falhas. E nos ajude, como crentes, a fazer uma verdadeira diferença, Senhor. Quantos escândalos. E o Senhor Jesus disse que é impossível evitar os escândalos. Mas ai daqueles pelos quais vêm os escândalos. Mas ajuda-nos a não ser pedra de tropeço, nem vergonha para os teus pequeninos. Ajuda-nos a honrar e a glorificar o teu nome com as nossas vidas. Ajuda-nos a te dar alegria, a te dar prazer em nós. A alegria do Senhor em nossas vidas. Como diz o próprio Deus ao Senhor Jesus, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Que o Senhor também possa ter prazer em nós. Nos ajude, Senhor, a também encontrar o verdadeiro prazer e satisfação em Ti. Abençoa, leva-nos em paz. Quero te pedir pelo irmão, o nome dele é Rivaldo, da irmã Valdinete. Foi diagnosticado com câncer, tem misericórdia. Estende tuas mãos sobre a vida dele, no tratamento da sua saúde e nos passos que ele precisa dar de agora em diante, em nome de Jesus. Abençoe nossos irmãos que estão doentes e estão em suas casas. Abençoe o irmão Gilvan, presbítero da nossa igreja. Abençoe também o irmão Severino, a irmã Lourdes. Abençoe também a irmã Lourdes Amaral. Abençoe a irmã Simone. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a irmã Aparecida e todos os outros irmãos que são acometidos de alguma enfermidade, que estão precisando de cura, de saúde. Outros que eu não citei aqui, que a tua mão seja sobre cada um. Abençoe os idosos da nossa igreja. Abençoe, ó Pai, a irmã Júlia. Abençoe a irmã Rubenita, Senhor. A irmã Tânia. Abençoe a irmã Lúcia, esposa do irmão Geraldo. Irmão Geraldo, abençoe todas as outras pessoas que eu não citei aqui, mas que tu sabes quem são. Nossos pais, nossos irmãos, nossa família. Abençoa as crianças da nossa igreja, os jovens, os adolescentes. E ser com cada um. Dá-nos uma semana maravilhosa e abençoada. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Um verdadeiro povo de Deus para todos sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro